nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode dar uma glória a Deus bem alta aí, irmão. Pode bater palma também. Você pode se assentar. Então, como tema, nós temos, mantenha-se livre, você não é mais escravo. Por que eu tenho esse tema? Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Só que quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu trago algumas rebarbas, eu trago algumas coisas do passado comigo e eu não consigo me libertar. Então eu fico servindo o Senhor meia boca. E quando eu sirvo o Senhor meia boca, Satanás, seus aliados, têm legalidade, repita comigo, legalidade e autoridade sobre a minha vida. Quantos entenderam o que eu falei? Diga amém. Então nós vamos entender mais ainda. Quando eu estou em Cristo, eu preciso entender que vivo uma liberdade, não existindo mais julgo sobre a minha vida. Quando eu levanto as minhas mãos, eu confesso Jesus, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. O meu nome está escrito no livro da vida. A partir daquele momento, irmãos, o diabo, ele não tem mais legalidade de me cobrar mais nada. Quantos entendem isso? Diga amém. Só que o diabo, na verdade, ele trabalha com as nossas fraquezas, porque nós somos homens carnais. E aí ele conhece a deficiência de cada pessoa. Conhecendo a deficiência de cada pessoa, ele vai fazer o investimento dele nas fraquezas daquela pessoa. Então é por isso que eu escrevi, quando eu estou em Cristo, eu preciso entender que vivo em liberdade, não existindo mais julgo sobre a minha vida. Isso, que a velha criatura não domina no novo homem. Então, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Quantos entendem isso? Diga amém. Agora, o que nos leva a viver uma vida de pecado, que o apóstolo Paulo diz aqui, como diz, é uma exortação para eu entender a liberdade cristã. As pessoas aceitam Jesus, elas acham que é jugo, porque durante muito tempo foi pregado que ser crente era uma coisa maçante. Ser crente eu precisava estar de paletó e gravata. Eu vim bonito assim hoje porque é ser, irmão. Eu falei para minha esposa, eu vou pegar uma camiseta para ela. Ela falou, se toca, rapaz, de camiseta mesmo. Então eu estou naquela fase de velho que é a mulher que me veste hoje, entendeu, irmão? Eu nem posso mais escolher a roupa. Não, de camiseta não, você vai de camiseta de botão, bonitinho, penteia o cabelo, passa gel, e essas coisas todas. Passar gel no cabelo ruim é piada, Entenderam, irmãos? Mas são coisas que nós temos a necessidade de aprender. Em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, só para a gente poder entender melhor, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sacode teu irmão e fala assim, ô criatura, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz isso, ele habita dentro de mim. Então, se ele habita dentro de mim, eu sou uma nova criatura. Vamos entender isso? Aí ele diz, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha aqui para mim, sabe, por favor. Entenda nessa noite. O preço já foi pago na cruz. Então, o diabo, ele não tem autoridade de cobrar nada de você. Desde que eu esteja posicionado. Desde que eu esteja firme na rocha. Desde que o meu coração esteja voltado para aquilo que Deus me chamou. Então, ao lermos esse texto, nós temos aqui a pura consciência que já houve uma libertação de Deus em nossas vidas. Fala para o teu irmão, você está liberto, cara. Só que você gosta de viver no jugo. Isso faz parte. Manda o pastor trocar o microfone aqui, por favor, hein, meu. Isso faz parte da minha criação, porque, como eu já falei aqui, canso de falar, ou melhor, não me canso de falar, nós viemos da natureza adâmica.
Adão significa homem vermelho, o homem que vive no pecado. Então nós temos essa natureza, e eu tendo a viver uma vida de pecado, porque o pecado ele está desencaixando só aqui, cara, está bonito hoje, meu irmão, está bonito hoje, está bonito. Então nós precisamos entender que essa vida de pecado, ela faz parte do meu cotidiano. Essa vida de pecado, na verdade, eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus habita em mim, e o pecado não pode ter mais autoridade sobre a minha vida. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, eu entendo, mas é difícil. Eu entendo, irmão, nós entendemos, porque nós somos seres racionais, nós entendemos completamente. Mas aí, nós o quê? Não temos o cuidado de ver que possamos correr o risco de voltarmos à escravidão. Às vezes eu ouço, fulano se desviou. Eu falo, será que um dia ele já foi enviado para se desviar? Fulano saiu da presença de Deus. Fulano desistiu do Senhor. Eu falo, meu Deus, eu tenho meus 20 e poucos anos de igreja, eu nunca me desviei. Já tive vontade de sair do Ministério Peniel, como já falei aqui, mas sair da presença de Deus, não. Ah, pastor, mas eu gosto de congregar na minha casa. Fala para o teu irmão, cuidado, hein? Você pode formar uma seita na tua casa. Esse papo de, eu gosto de congregar na minha casa, então você tem um problema de relacionamento. Quem gosta de ficar em casa tem problema de relacionamento. Quem gosta de ficar em casa não gosta de pessoas. Quem gosta de ficar em casa, irmãos, eu gosto muito de ficar na minha casa trancado. Você é um monstro. Porque quem fica trancado é monstro. Você é liberto em Cristo Jesus. Como você entende essas coisas? Não gosto de ir em festa, eu sou antissocial. Não. Você é um problemático. Como você entende isso? Eu não gosto de festa, mas eu não sou problemático, porque eu vou na festa, cumprimento todo mundo, dou risada, conto piada e vou embora. Mas vou? Não vou. Eu quero ficar aqui, meu sofá e minha televisão. Cuidado. Fala para o teu irmão, cuidado. Depois eu não vou poder te ajudar. Então, quando nós confessamos Jesus, todos, presta atenção, quando eu entrego minha vida a Jesus, todo escrito de dívida é pago na cruz do Calvário. Então, eu entreguei minha vida a Cristo. Presta atenção aqui, meu irmão. Eu estou com uma seca de pregar, eu estou 4 cultos sem pregar, irmão. Vou ficar aqui até meia-noite hoje. E eu sou fominha para pregar. Então, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu confesso Jesus, toda a dívida que eu tinha com Satanás, se liga só, não é com o banco, não é com a agiota, é com Satanás, porque ele que faz essas coisas todas. Toda a dívida que eu tinha, ele joga na cruz do Calvário, e ali as dívidas já estão pagas. E aí o diabo não pode te acusar mais. Quando você tem um débito, que você vai negociar esse débito, e chega aquela cartinha na tua casa, foi porque você não honrou o teu débito. Assim o diabo faz. Você levantou as mãos, você confessou Jesus, e aí toda a dívida foi na cruz do Calvário. Mas aí você pega aquela cartinha que você foi notificado e joga ela fora, não dá audiência. E aí o diabo tem a legalidade de te cobrar. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão, não sabia disso. Então não assuma compromisso que você não consegue honrar. Quantos estão entendendo? Quantos estão assustados? Mas nós precisamos vigiar, a fim de não o quê? Nos sujeitarmos novamente ao pecado e à escravidão. Semana que vem é o quê? Carnaval. Deu até um som aqui de Carnaval.
E é um momento que o crente, ele tem a desculpa que ele não quer ir mais para a igreja, irmãos. Porque ele quer os 4 dias de folia. E aí na quarta-feira de cinza, ele vem todo cinzento para a igreja, pedindo oração. E eu oro por esses crentes, irmão. Ah, como eu oro. Aí quinta-feira vem no culto de cura interior e libertação. Quero ser liberto, pastor. Vai você, sua seringa, teu martelinho, tua toalha para o inferno. Por quê? Por que a pessoa, ela permite que a carnalidade, que é a festa do carnaval, fale mais alto do que a presença de Deus? Quem é a escola que vai desfilar hoje? Fala para o teu irmão, ele te pega ainda hoje. Pastor, mas eu ligo a televisão para assistir só um pouquinho. Cuidado para quando você ligar. E aí sai uma mensagem: você me traiu. Amém? Pastor, mas a Bruna Marquezine, ela voltou com o Neymar. Eu estou um pouco ligando. Se não se converter, vai ambos para o inferno. Pastor, mas eu vi fulano, eu vi cicrano. Ei, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, irmão. Amém? Então existe um processo que precisa o quê? Ser completado. Repita comigo: existe um processo na minha vida que precisa ser completado. Quando esse cara veio para a igreja, eu lembro como se fosse hoje. Ele veio com o distintivo que era um crucifixo para ele do Corinthians. Hoje não tem mais, ó. Nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, fiz tanta macumba para ele se libertar do Corinthians, mas não faz ideia. Se libertou. Está aqui. A gente brinca, mas são detalhes. Por quê? Ele falava para mim: pastor, eu sou doente pelo Corinthians. Sou fanático pelo Corinthians. E agora eu tenho certeza que ele é doente por Jesus, irmão. Quantos estão entendendo? Tem uns que precisam ser libertos ainda, os caras palmeirenses da vida aí, uns São Paulinos, mas isso aí vai aos poucos. E aí, esse processo ele tem que fazer parte da nossa vida. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Então, diariamente, eu vou sendo o quê? Aperfeiçoado. Fala para o teu irmão: diariamente, você vai para a lixa, meu irmão. Não tem jeito. Diariamente você tem que ser lapidado. Diariamente você tem que ser trabalhado. Isso é a conversão genuína em Cristo Jesus. Você não aceita Jesus, você se torna santo, irmão. Agora eu vejo aqueles crentes, irmão, um calor desgraçado hoje. A minha esposa falou: olha que bonitinho, de terno e gravata o menino. A gravata dele é assim, parecia uma seta, irmão. Durinho. Que gravata em criança é uma seta, né? Não tem caimento. Assim, todo durinho, assim, ó. Coitadinho, irmão. Isso não é liberdade, isso é jugo. Olha que bonito, os jovens tudo de chapéu aí, cara. Uns com os cabelos meio estranhos. Sabe por quê? Ser de Cristo é liberdade, irmãos. Fala para o teu irmão: você foi liberto, criatura. Para de viver uma vida de jugo. Para de arrastar essas coisas pesadas para dentro de você. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo outro. Quem tem que falar que não pode é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. A liberdade do quê, pastor? De falar em línguas, de pular, de chorar, de gritar, irmão. Igrejas hoje estão frias. Não querem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita verdadeiramente, ele diz onde estão os erros. Erros é o Espírito Santo de Deus. Não é pastor, irmãos. Não é líder de igreja. Não é ministério de louvor. Não é diaconato. Quem nos fala aonde está o erro é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos avisa. Ah, mas é porque está assim, porque está assado. Irmãos,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pô. Aí, à medida que caminhamos com Deus, esse processo acontece de modo diferenciado para cada pessoa, de acordo com o coração e a abertura do coração de cada um. Às vezes a pessoa chegou hoje na igreja, já é cheia da presença de Deus, já começa a falar em línguas, já quer trabalhar, já faz isso, aquilo, outro. Às vezes tem crente de 30 anos na igreja que não faz nada. Você faz o que na igreja? Nada. Eu sou a pessoa que limpa o banco da igreja quando eu vou no culto, porque eu sento naquele banco. Faz nada. Não quer fazer nada, irmãos. Por quê? O coração está ali dividido, está em caixas. Não está com o coração aberto para receber. Fala para o teu irmão assim: abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. Abre de verdade. E a palavra diz, o que diz lá em João 8,32? E conhecereis, e a verdade. Fala para o teu irmão: você é liberto, sabia? Quem não vive uma vida de liberdade, não conhece esse abençoado. Quer me vender, cara? Não conhece esse versículo em João. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? Entender que eu sou livre, que eu vivo a palavra de Deus, o que eu prego eu vivo, o que eu vivo eu prego. E aí a condenação não vem sobre a minha vida. Eu não sou um agente secreto de Jesus. Eu sou uma pessoa totalmente transparente. É isso que nós temos que ser. E aí, meu irmão, desde que não venha permitir que o meu coração venha nos enganar. Aí eu entendo esse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, somente pelo conhecimento da verdade, nós poderemos o quê? Nos mover em direção e mudança. Vamos repetir? Somente com o conhecimento da verdade, poderemos nos mover em direção à mudança. Se não for com a verdade, você não vai mudar. Se eu não pregar para te confrontar, eu gosto quando eu prego, que você sai meio cabisbaixo. Sabe por quê? Aquilo mexeu com a tua alma. Aquilo mexeu com o teu físico. Quando você prega e a pessoa assim, não resolveu nada. Agora quando sai assim, fala: o pastor pegou pesado hoje comigo, hein, meu? Pastor não, irmãos. Não foi eu que escrevi a palavra. Quem te liberta é a palavra. Os jovens gostam, né, dos movimentos hoje, dos grandes ministros jovens também pregando, né? Movimento, irmão, tá, e prega com um brinco, e cabelo assim, e todo fresco, e calça apertadinha, e todo mundo gosta. É legal, não é legal? Mas como está o teu coração? Como está a tua conduta? Como que é a tua vida com Deus? Como é a tua intimidade? Quando você clama, o Senhor se curva para ouvir. Opa, peraí, tem alguém clamando lá na Peniel Guaibê. Opa, tem alguém clamando na Assembleia de Deus. Tem alguém clamando na Presbiteriana. Tem alguém clamando na Palavra de Vida. Opa, tem alguém clamando na Deus e Amor. Tem que ser assim, irmão. Por isso que somente pelo conhecimento da verdade, nós poderemos nos mover em direção à mudança. Então é preciso guardar aquilo que foi conquistado em nossas vidas por Jesus. E nós precisamos também aprender a guardar o nosso coração, pois ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Olha para o teu irmão e fala assim: tem uma triste notícia para você. Teu coração, ele é corrupto.
Teu coração, ele é corrupto. Por isso que a Bíblia diz, o que sai da tua boca é o que está cheio o teu coração. Aí tem aqueles irmãos cara de pau, né? Dá-lhe uma bambuzada no Vanderlei, depois, irmão, quero te pedir perdão. Não vem pedir esse tipo de perdão para mim não, irmão. Sabe por quê? Eu vou te dar uma resposta. Ah, rapaz, tu é safado. Teu coração estava cheio de maldade quando você deu essa resposta para mim. E aí você depois vem pedir perdão. Eu vou te perdoar, porque eu sou um servo de Cristo. Mas que você é sem vergonha, você é sem vergonha. Porque você tinha que falar aquilo para alimentar o teu eu. Você tinha que abrir a tua boca para o monstro se manifestar que está dentro de nós. Então não existe essas coisas. Ah, pô, me perdoa. Poxa, aquele dia eu falei sem saber. A minha sobrinha aí, pô, sobrinha neta, tu pega ela no colo, quando ela não quer ir no colo da outra pessoa, ela já vira o roxinho, quer beber. Agora, fala pro teu irmão, e você, marmanjo, então? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então, se a gente pisa na bola, eu tenho certeza porque eu pisei na bola. Se eu dei mancada, eu tenho convicção absoluta porque eu dei mancada. Ah, eu não sabia, tive amnésia naquele dia. Teve safadeza no coração. Por isso nós não podemos nos guiar por sentimentos, e sim por princípios. Pega no braço do teu irmão, fala assim, a partir de hoje, você não vai se guiar mais por sentimentos, você vai se guiar por princípios. Fala para o teu irmão, princípios. Princípios. E nós vamos entender isso. Quando identificado, presta atenção, estou falando de princípio, e aceito um princípio bíblico, torna-se uma verdade interior que governa as nossas ações. Vou repetir, amém? Quando identificado e aceito um princípio, torna-se uma verdade interior que governa as nossas ações. Eu amo esse cara de uma forma incondicional, independente dele ser homem, independente dele ser corintiano, independente de eu gostar dele ou não gostar, eu tenho que amá-lo de uma forma incondicional. Isso é princípio. Princípios bíblicos, princípios que o Senhor nos deixou. É por isso que Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim, pode colocar lá, irmão, por favor? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí eu entendo porque muitas vezes eu ando em círculo. Fala para o teu irmão novamente, fala, criatura, em nome de Jesus, para de andar em círculos. Pastor, o que é andar em círculos? Às vezes nós temos sensações de que estamos andando em círculo, usando uma terminologia evangélica da seguinte forma. Usamos essa terminologia dizendo, mas há uma distância tremenda entre o nosso estilo de vida na igreja e fora do ambiente da igreja. Vocês já viram? A maior desculpa dos caras de pau é essa, mas quando eu era do mundo, mas é um momento muito... Meu irmão, esse cara aqui, o Marcelo, teve lá no Rio de Janeiro pregando, a semana que vem ele vai pregar aqui na igreja. Não sabia, fique sabendo agora. Do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Falou, pastor, que coisa de louco. Isso não é coisa de louco, irmãos. É o teu coração está aberto para Jesus.
É o teu coração estar aberto para as coisas que Deus quer que você faça. Isso aqui vai me deixar doidão, irmão, na fetalina, ó. Pô, pelo amor de Deus, ó. Sacanearam, cara. Pô. E aí, meu irmão, eu preciso entender essas coisas na nossa vida. Aí o cara vai lá para o Rio de Janeiro, vai pregar para um povo que não conhece, carioca é difícil, e aí ele vai e conversa com o pessoal, e isso, aquilo, outro, e pá, e daqui a pouco, falou até que vai jogar capoeira agora. Imagina o Marcelo na capoeira, irmão. Que habilidade, cara. Porque conheceu um capoeirista lá, o cara se converteu, arrastou todo o grupo com ele, irmãos. Sabe o que é isso? Princípios. E a igreja, ela precisa voltar a ter princípios. Quebrar paradigmas, quebrar barreiras, irmãos. É deixar de viver aquela vida no quadrado. Ah, eu não posso pregar para o surfista. Volte mesmo, eu vou passear com o meu Rottweiler, irmãos. Ali eu passo perto da praia, e aí eu paro para conversar ali com o surfista. E os caras têm um linguajar gozado, valeu, meu, e não sei o quê, e eu falo, eu só fico, e aí eu soco Jesus nele. O que é essa, Marcão? Você não tem cheiro na fetalina, Marcão? Não tem problema, uma socada. Ó, essa tá melhor, hein, meu? Aquela ali me deixou doidão, ó. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas na nossa vida. Então nós precisamos entender que o cristão, independente do ambiente em que ele esteja, ele tem que continuar sendo cristão. Pastor, mas eu moro na favela, seja cristão. Pastor, eu só ando com gente sem vergonha, seja cristão. Pastor, eu trabalho no ambiente... irmãos, quando eu fazia faculdade, eu via aquelas crentes. Tudo apertada. Crente, irmão, eu falava crente, é crente, é crente. Aí eu saía muito para pregar antigamente. Aí ia pregar, aí estava ali a irmã Pátio. Tudo bem, minha irmã Pátio, Senhor, Deus abençoe. Agente secreto de Jesus, irmãos. Uma vez fui na cantina da faculdade, estava um pastor lá. Parecia um pombo giro. Falei, ô meu irmão, na paz do Senhor, tudo bem? E ele, ô pastor Mesquita, tudo bem? Fala para o teu irmão, tu é uma nova criatura, meu irmão. Não deixa o mundo te balançar. Não deixa as coisas do mundo te balançar. Não deixa, não deixa, não deixa. O preço já foi pago na cruz. O preço já foi pago, irmãos. Independente do ambiente que você esteja. Você tem que ser o sal da terra. Porque a Bíblia diz que se você não for um sal bom, você é um sal insípido. E sal insípido é para ser pisado. Eu preciso entender que o ambiente não pode mudar. Deus não nos chamou a uma vida dúbia, pensamentos e atitudes inconstantes. Quem está escrito? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Fala sobre Elias. Vamos dar uma lida. Em 1 Reis 18, 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga. Mas se é Baal, siga. Então, porém, não lhe responderam nada. Sabe por que você não conquista muitas coisas na tua vida? Porque ainda você está dividido entre Deus e as coisas que o mundo oferece. Enquanto você não entender que você é de Cristo, enquanto você não entender que você é uma nova criatura, você está dividido aqui. É o que o profeta diz: se você é de Deus, siga Deus. Se você é de Baal, siga Baal. Aí eu fico dividido entre o santo e o profano. E o que não é quente
nem frio, é morno. A palavra de Deus diz que... Então, infelizmente, muitos serão vomitados. Muitos. Talvez os jovens falem, mas pastor, eu sou jovem, eu tenho que curtir. Vai curtir então, cara. É melhor você ir para o mundo do que você estar aprendendo as coisas, porque como nós lemos lá naquele versículo anterior, a palavra de Deus ela é como uma espada. E aí a Bíblia diz assim, ai daquele que fizer a minha obra de uma forma relaxada, você vai ser cobrado porque você já aprendeu. Um médico residente, ele nunca vai ser preso, porque ele ainda não é médico, ele é residente. E quem assina é que vai para a cadeia. Então, se você está aprendendo, você não é mais residente, você já é um conhecedor. E aí Deus vai te cobrar. E Ele cobra, irmãos. Ele cobra. E eu te ensino algumas lições nessa noite. O que fazer então para manter a minha vida de liberdade? Vamos repetir? O que eu devo fazer para manter a minha vida de liberdade? Em primeiro lugar, mantenha uma rotina saudável na tua vida espiritual. Vamos repetir? Eu preciso manter uma rotina de uma vida saudável na minha vida espiritual. Irmãos, se você quiser, você é meu convidado. Todo domingo, às 7h30 da manhã, eu estou subindo o monte. Quem quiser ir comigo, está aberto. No monte não paga ingresso. E lá nem vou orar pela tua vida. É você e Deus. Eu estou subindo às 7h30. Por quê? Eu preciso ter uma vida saudável, espiritualmente falando. Quando eu tenho uma vida saudável, espiritualmente falando, eu estou buscando a presença de Deus. Segunda-feira aqui na igreja tem oração. A irmã Dilson me pediu a bênção aqui para a gente, que para quarta-feira vai ter o quê? A noite do clamor, a tarde do louvor, como é que é? A tarde com Deus. É melhor do que sessão da tarde, irmãos. É melhor do que vale a pena ver de novo. Vem aqui, vem orar. Vem clamar ao Senhor, à tarde. Na quarta-feira, das 15 às 16. Então eu preciso manter uma vida saudável. Então nós vivemos em dias onde os cuidados com a saúde estão em primeiro lugar. Você vê, todo mundo quer academia. Todo mundo quer ir na academia. E é dieta disso, e é dieta daquilo, e eu só posso comer aquilo, eu não tomo refrigerante, eu tenho que estar na academia todo dia. E a vida espiritual um caos, irmãos. Aí vai ser igual aquele Johnny o Bravo, né? Fortão, com a cabecinha, ó. Fala para o teu irmão, seja fraco carnalmente e forte espiritualmente. Pecado, academia não, irmãos. Não vejo pecado. Vejo pecado quando você vai para ter vaidade. Para a saúde não. Mas eu preciso mensurar aquilo. Vamos fazer uma pequena reflexão. Você que frequenta a academia, que eu sei que tem algumas pessoas aqui que frequentam. Você passa mais tempo durante a semana na academia ou na presença de Deus? Não me responde não, tá? A academia está lá. E é demônio, que já viu os caras levantando peso? Quando eu vou para a academia, né, Henrique, a gente passa lá, a gente vê os caras lá, né? Sai em nome de Jesus. E com Deus? Qual o teu tempo? Olha para o teu irmão e fala assim, qual o teu tempo com Deus? Qual o teu tempo de academia com o Senhor? E essa academia não cansa, irmãos. Sabe por quê? E Ele não te cobra nada. E quando você sair para a rua,
você sai totalmente forte. A mulher dos olhos de mel te chaveca e você não está aí. O homem do peito depilado e trabalhado vai te cantar e você sai daí, demônio, seu feio, nojento, diabo. Não vai cair. Sabe por quê? Você está forte espiritualmente. Quantos entendem isso aí? Diga amém. Número 2. Assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Vamos repetir? Eu preciso assumir responsabilidade na minha vida espiritual. Irmãos, eu não vejo problema, eu vou orar em qualquer lugar, oro por qualquer pessoa, crente, não crente, macumbeiro, o que eu vou, não estou nem aí. Até casamento de ímpio eu já fiz, não estou nem aí. Mas nós precisamos assumir a nossa vida espiritual. Senão eu me torno aquele crente 6 horas. Está gravando? Está gravando, né? Deixa gravando, se estiver gravando. Eu tenho uma irmã que só quando passa no Vale da Sombra da Morte, ela, mano, me chama até de mano, ora por mim. Eu falo, não sou macumbeiro, não sou pai de santo, não sou delivery. Vai na igreja. Mas se você ligar a Globo, ela está lá. Não é verdade, é? Aí na quinta-feira, bate a depressão. Mano, liga para mim. Não oro. Pastor, o senhor não ora mesmo? Não oro. Pergunta para minha esposa se eu oro. Porque se eu orar, eu sei que vai se manifestar demônio. E não adianta eu tirar o demônio. Porque a Bíblia diz que ele volta 7 vezes pior. E aí vai falar que foi uma imposição de mãos que eu dei. Então eu não oro. Quantos entendem essas coisas? Eu não vou orar na casa de ninguém. Quer compromisso com Deus? Venha na igreja, aceita Jesus, faça uma campanha na tua casa, faça lá de paz, faça tudo na tua casa, faço célula, faço culto da madrugada, culto da meia-noite, eu faço tudo, mas desde que você levante as mãos e confesse Jesus, porque se você não fizer isso, vem 7 vezes pior, irmãos. A casa está limpa, e o capeta é apaixonado por uma casa limpa, irmão. Quantos entendem essas coisas? Então assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual. Tantas pessoas têm problemas e dificuldades, apesar de sabermos que isso faz parte da nossa jornada nessa terra, não podemos aceitar esses problemas de uma forma passiva. Eu preciso lutar contra eles. Número 2. Se precisar, mude o seu estilo de vida. Fala para o teu irmão, você precisa mudar o teu estilo de vida. Pastor, o que é um estilo de vida? Vou citar o exemplo do irmão que está aqui. Talvez todo mundo visse ele como um corintiano. Hoje o cara não pode mais falar que ele é um corintiano. Ele não está com o brasão dele. Mas talvez possa falar para ele, pô, você é um servo de Deus, né? Você fala diferente, você tem comportamento diferente. Isso é estilo de vida. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu confesso Jesus, eu preciso perguntar para Deus, aonde eu preciso mudar? Irmãos, o que Deus tirou instantaneamente da minha boca foi palavrão. Eu era um cara mal criado. Eu achava normal, os meus palavrões nunca foram de ofensas. Mas para quem ouve, acaba se sentindo ofendido. Então foi. Até quando eu dou topada, irmão, glória, glória a Deus. E não é espiritualidade, porque eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí tu vê o crente dar topada, eu falo até língua, palavrão em línguas, cara. Não. Nós somos uma nova criatura. Ninguém pode continuar da mesma maneira quando chega diante de Deus. A pessoa fala assim, eu sou a mesma pessoa. Não, você não é a mesma pessoa. Para chegar diante de Deus, você tem que ser uma nova criatura. Você não pode, irmãos,
Já pensou do jeito que eu era mal criado, eu falar, pô senhor, é o seguinte, aí fala uns palavrões, pô, preciso abençoar a vida do Vanderlei, vai falar, vai para lá rapaz, ô safado, vai se consertar primeiro. Tem que ter uma intimidade, pô. Quando você vai num fórum, você não vai de bermuda, você não vai de chapéu. Quando você entra numa repartição, você não vai de qualquer jeito. Chega num casamento que você foi convidado e chega lá de bermuda, bermudão, chapéu, mascando chiclete. Chega lá. Até o noivo que o cara te convidou fala assim, não conheço, pode, bota para fora, vai sair na foto, vai estragar. É aquelas noivas que você convida, eu não sei se vocês já foram em casamento assim, eu faço muito casamento, você convida, aquela relação de noivas, mó benção, irmão, é tia que você não gosta, é amigo do teu futuro esposo que você também não gosta, está todo mundo lá, e aí, todo mundo sabe de vestido rosa, e aí vem uma pessoa que é daltônica, fala para ela rosa, e ela chega no casamento de vestido vermelho. Já viram isso, irmãos? Aí eu fico olhando, né? Se eu sou fotógrafo, eu nem tiro foto. Eu tchac, 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 tchac. Estragou a festa, irmãos. A festa não pode ser estragada, irmão. Fala para o teu irmão, a festa não pode ser estragada. Talvez você não deveria ter convidado essa pessoa que você convidou. Um noivo fala que ele está entrando aqui nessa noite, irmãos. Não estraga a festa que ele preparou para você. Não estraga. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer transformar a tua vida nessa noite. Número 4. Aprenda a combater as dificuldades espiritualmente. Vamos repetir? Nós precisamos aprender a combater as dificuldades espiritualmente. Irmãos, eu sempre quis resolver as coisas pela minha força, pelo meu conhecimento, pelo meu tom de voz. E aí quando eu comecei a buscar uma intimidade com Cristo, eu vi que não era do meu jeito, é do jeito dele. E como é muito mais fácil você orar, você buscar a presença de Deus, do que você está resolvendo do teu jeito. Porque eu conheço, porque isso, porque aquilo outro, eu bato mesmo. Que? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As pessoas têm que ver uma transformação na tua vida, irmãos. E não é com vestes não, tá? A Bíblia fala em vestes de louvor. A Bíblia não fala em paletó e gravata. Veste de louvor é alegria, irmão. É jubilar na presença de Deus. Você não vai mostrar, cara, a santidade com paletó e gravata, com vestidão, cabelão, ou coisa desse tipo. Não é nada disso. É com vestes de louvor. É se alegrar na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Então aprenda a combater a espiritualidade. Ou melhor, as dificuldades com eu já estou finalizando. Existe um aferidor poderoso para as nossas vidas. O que é um aferidor? É algo que se mede, é algo que se mensura. E esse aferidor está lá no livro de João, em 1 João capítulo 1, no versículo 7. Vamos dar uma lida para a gente poder entender? E o louvor pode subir aqui, por favor, em nome de Jesus. Olha esse aferidor, presta bem atenção.
Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o aferidor do crente. Eu tenho que andar na luz. Pastor, eu tenho amigos que são das trevas ainda. Se prepara primeiro para depois ganhá-los para Cristo. Não adianta. As trevas, ela é forte, irmãos. E você ainda é uma luz bem fraquinha. Você precisa receber a bateria chamada Espírito Santo de Deus. É aquela carga, pá, de você chegar cheio de autoridade, irmão. Hoje eu chego em qualquer lugar. O primeiro desafio que eu tive foi pregar na FEBEM, eu e minha esposa. Cansei de falar aqui para vocês, eu pregava com a mão fechada, irmãos. Os irmãos que estavam conosco, tudo espiritual, os olhos ficou fechados. E eu com os olhos abertos, com a mão fechada. Porque se um garoto daqueles vai... Não, eu estou no território do inimigo, pô. Tu pensa que o tridente do capeta lá ia ser de espuma? Vou te furar, tá, mesquitão? Não, meu irmão. Tanto é que uma boa parte daqueles irmãos que estavam conosco, eles caíram. Fala para o teu irmão, quer fechar os olhos? Fecha no teu quarto, sozinho, você e Deus. Agora eu estou numa cadeia, eu estou lá. Cara. Eu não vou citar o nome do irmão aqui, que muitos de vocês conhecem, ele já foi da Peniel, não está mais na Peniel. É um cara de Deus, qualquer dia eu vou trazê-lo aqui para pregar. Ele estava descendo a escadaria da FEBEM, um garoto, que de garoto não tinha nada, muito mais forte que eu, deu um soco nessa região dele aqui, que quase tirou a cabeça dele do lugar, irmãos. Quantos não entendem o que eu estou falando? O que é espiritual é espiritual. O que é carnal é carnal. Ponto final, irmãos. Então, para você chegar nesse estágio, a tua luz tem que incomodar as trevas. Eu tenho um tio que é bicheiro. Eu chamo ele de contraventor. Pô, parei perto do bar que ele faz jogo de bicho. Sabe qual foi a primeira coisa que eles falaram? Ó, o pastor, pô, sabe, respeito pastor, hein? Quantos entendem isso? A autoridade que está sobre a tua vida. Talvez se algum grande pastor fale, pastor está jogando bicho, hein? Estou um pouco ligando, irmãos, porque eu sei a luz que brilha no meu interior. Parei lá, meu irmão, pô, tem que ir para a igreja qualquer dia. Não, vou sim, vou. Ó, se liga, é pastor, hein? Repita comigo, autoridade. Autoridade. Sabe por que autoridade? Porque você é livre. Então saia desse jugo da escravidão. Fica de pé em nome de Jesus. Nós precisamos, nessa noite, sair daqui com os olhos 100% abertos, em todos os sentidos. Não aceita determinadas coisas no teu televisor, não aceita determinadas coisas no teu ambiente que você convive, não aceita namorado dormindo na tua casa quando não é casado, não aceita essas coisas, não aceita dar qualquer brinquedo para o teu filho. Não aceita, irmãos. Não aceita. Não aceita. Não aceita a liberdade na tua casa. A tua casa, ela é morada do Senhor. Não aceita. Não aceita essas amizades que não são amigo de Deus. O meu pastor, ele falava, não é amigo de Deus, não é meu amigo. Eu não entendia quando ele falava isso. Hoje eu falo.
não é amigo de Deus, não é meu amigo. Não pode caminhar comigo, irmãos. É o que nós chamamos de jugo desigual. Como é que a pessoa vai caminhar comigo? Não está na mesma pegada, não está na mesma visão, não consegue falar as mesmas coisas que eu falo, não vai entender o que vai sair da minha boca. Por quê? Ele não é luz, ele é treva. Pastor, e para a gente pregar nesses lugares? Seja a luz primeiro, se encha da presença de Deus e pisa nesses ambientes cheios de autoridade. Eu entro em qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar eu entro, sem medo. Sem medo. Eu sei que Deus está comigo. Tanto faz eu pregar no batalhão da Polícia Militar, como eu pregar numa boca de droga, como o cara pregar na FEBEM, como pregar lá o cara no presídio lá em São Vicente. Eu prego de qualquer jeito. E não vou mudar minha administração porque eu estou naquele lugar. Sabe por quê? Eu sou luz. Fala para o teu irmão, você é luz. Você é luz. Por isso que eu falei para você no começo, mantenha-se livre. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. A cunhada da Célia aí, ora por aquela moça lá, por favor. Deus está te tirando nessa noite de um cativeiro, de um lodo, eu não sei o que é. Ninguém vê os teus choros, mas o Senhor vê. Quando você se trancou no oculto, pensando em fazer até besteira, o Senhor não permitiu, porque Ele está na direção da tua vida. Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar para se concretizar, irmão. Eu quero falar para duas pessoas aqui nessa noite. Eu não quero apontar para não expor. Se afaste dessas pessoas que dizem ser teus amigos, mas se afaste urgentemente, senão não vou conseguir te ajudar. Amigos não são assim como nós falamos. Amigos têm que ser selecionados. O verdadeiro amigo, ele te entende e te compreende. E ele nunca vai te contaminar. Quase entende isso, diga amém. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus?